Essa aqui é a nossa apostila de ontem. Nessa que nós trabalhamos ontem, vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? A pressão a gente já viu aqui. Quando vocês tiverem o livro de vocês, já tendo o livro de vocês, tá vendo essas marcas que eu estou fazendo aqui na apostila? Uhum. Essas marcas façam também no livro de vocês. Por quê? Porque o livro bonitinho, o livro bonito, não é ele limpo. O livro bonito é você ter feito as suas marcas. Por exemplo, se eu quiser, eu fiquei com uma dúvida, eu vou lá e faço uma marcação de uma interrogação a lápis. Tirei a dúvida, eu apago ela e coloco um OK. Tá. Porque aí, Legal. quando vocês forem voltar a estudar ela de novo, alguma coisa, para retirar, ver o que vocês estudaram, para ficar mais fácil de falar, isso aqui eu lembro que a gente já fez. Minhas apostilas é tudo riscado. Coitada delas. Nós paramos aqui ontem, na parte textual, que veio a respeito das transformações gasosas, essas coisas, e a Lei Geral dos Gases. Aqui, nós temos aqui o trabalho inicial dele, que é Lei de Avogadro. Essas teorias aqui que nós temos daqui para frente, elas não tem muito cálculo. Se tem, ele não está aqui no livro aqui para gente. Então, o que acontece? É muita teoria escrita. O importante é ter esse conhecimento teórico, mas que para cálculo mesmo a gente não vai utilizar diretamente. Vai utilizar esses conhecimentos futuramente em algumas situações que eles apresentaram de cálculo para a gente. Tá? Avogadro, físico italiano. Mas, professor, vai cair essa na prova? Não, teoria não cai. Vai cair questões sobre esses questionamentos? Não. Só cálculo. Só cai cálculo. Mas é que alguma Teoria dessas... Oi? Na prova, a teoria cai? Ou só as contas? Só as contas. Que Obrigado. parte dessa teoria é importante para a gente poder fazer uma conta com a maneira mais firme, né? Sem ter a questão de, eu estou fazendo isso daqui, mas quem foi que fez isso? Quem foi que o primeiro que montou isso? Mas teoricamente não tem questão teórica. A maior parte dela é tudo cálculo. São 25 questões, tudo de cálculo. Então, a lei de Avogadro, a lei de Dalton, vão servir muito essas aqui que eu estou marcando, que elas vão entrar em química depois. Então, essas aqui, a gente não vai fazer a leitura, ficar desenvolvendo todo o processo que eles estão discutindo aqui. E o que a gente interessa mesmo, está aqui, ó. Essa questão de você trabalhar com a pressão indicada nessas duas situações. Então, o que acontece nessas duas situações? O que Dalton falou? O que o Avogadro tem aqui com respeito a isso? Na mesma temperatura e pressão, valores iguais de diferentes gases contêm iguais números de moléculas. Isso aqui diz a lei de Avogadro. O de Dalton. Se a mistura de dois ou mais gases não combinam quimicamente, é colocada em um recipiente. Cada gás se expande através do seu espaço total. E a molécula absoluta e a pressão absoluta de cada gás é reduzida para um pequeno valor, chamado pressão parcial. Então, pode ser que venha a acontecer de alguma questão futura de vocês falar de pressão parcial. Então, quem foi que falou de pressão parcial? Dalton. E quando isso acontece? Quando tem uma mistura de dois ou mais gases. Essa redução está de acordo com a lei de Boyle, que é aquela lei que nós trabalhamos anteriormente, na aula de ontem. O que a lei de Boyle nos dá? Pressão 1, volume 1, igual a pressão 2 vezes volume 2. O que ele mostra aqui nessa situação? O martelo bateu num objeto sólido. Aí você percebe que aqui, a força que ele foi aplicada lá em cima
desceu numa mesma linha nesse corpo sólido. Então, o que ocorre nessa condição? Aqui ocorre que, quando a extremidade de uma barra é forçada, a força principal da pancada é transportada diretamente através da barra. Então, aqui, para o outro extremo. Então, nessa primeira aqui, o elemento é sólido. Se você bate numa parede, se você bate numa madeira, de cima para baixo, na ordem de linha de inércia que eles falam aqui, vai transportar para uma única direção que a força foi aplicada. Já quando é com gás, o que acontece? Já quando é com gás, já tem essa condição aqui. Você bate no êmbolo do cilindro e o que o gás vai fazer aqui? Ele vai fazer força para cima, contra o êmbolo, para os lados, contra a parede do cilindro e para baixo. Então, ele tem as 4 direções de ação. Que seja o fluido aqui. Pode ser líquido, pode ser gasoso. Vai ser essa dimensão de forças que ele vai utilizar. E aqui já entra a lei de Pascal. Os fundamentos da hidráulica e pneumática moderna foram estabelecidos em 1653, quando Pascal descobriu que a pressão em cima do fluido atua igualmente em todas as direções. Então aqui você tem essa condição. Você tem a força de 5 libras, o manômetro indica 10 psi, a pressão atmosférica atuando ali. E você tem aqui a pistão, tem área de meia polegada quadrada. Qual é a saída no segundo relógio? Também é 10 psi. Nos dois relógios nós temos então quem? Esse PSI é PSIG, que é identificado a pressão interna do cilindro. Então aqui qual vai ser a condição dessa equação? Vou fazer a força aplicada no êmbolo dividido pela área. Então a área que ele tem aqui. A força é de 5 libras, aplicada no êmbolo que é de área meio. Como ele tem meia polegada quadrada, 5 dividido por meio vai se tornar a pressão de 10 psi. Lembra que essa condição aqui, ó. Você tem aqui a pressão, a força vezes a força dividido pela área. Então, a pressão aqui nesse caso é quem? 5 dividido para meio. Na divisão de frações, copia a primeira. 5 sobre 1 é uma forma de fração. Todo número racional, todo número inteiro é racional, porque ele vai ser dividido por 1, vai ser o próprio número. Que aí você transforma a divisão em multiplicação. 1 sobre 2 vira 2 sobre 1. Por isso nós temos aí como valor 10. Como é manômetro, que está aqui mencionado no final, no meio do cilindro e no final dele, isso aqui não é apenas PSI, é PSI-G. Isso quer dizer quem? Estou trabalhando com o indicador. Então aqui eu tenho 10 PSIG e lá no fundo 10 PSIG. Então tanto na lateral quanto no fundo tem a mesma pressão sobre esse líquido aqui. Ele está agindo sobre o cilindro. Tudo bem? O restante aqui é uma parte da teoria, parte que a gente já fez também. Agora o importante é isso aqui, ó. Calculando força, pressão e área. Não posso agora. Isso aqui vocês já chegaram a ver? A força é igual a pressão vezes a área. Então você tem esse triângulo, que é o triângulo utilizado muito na física, em algumas partes do conhecimento que a gente trabalha com ela. Então aqui nós temos força, área, pressão. Os que estão na horizontal, multiplica área vezes pressão, eu tenho a força. Se eu quero saber a pressão, eu venho a força, tampando o P, sobrou força, em cima, a área embaixo. Então aqui eu tenho uma divisão desses dois valores. Se eu quero saber a área, tampo a área aqui, eu tenho força em cima e pressão embaixo. Então é força dividido pela pressão. E aqui nós temos aqui a fórmula principal, que é P igual a F sobre A.
Isso daí é usado também no sistema elétrico. O que o sistema elétrico diz? Eu tenho lá o resistor, tensão e intensidade de corrente elétrica. Você coloca lá o valor de U, o R e o I, e aí você faz essa mesma identificação. E quando a pressão não pode ser trabalhada, não é possível ser trabalhada com um trabalho de cálculo de área vezes base vezes altura. Se ela é circular aqui, como é que fica isso? Eu tenho a área igual a π vezes r ao quadrado. A é a área, π é 3,14. 3,1416. Isso. E aí o r é ao quadrado. É o mesmo que nós fizemos aqui em cima. Tá. Nesse êmbolo aqui, ó. Até voltar lá. Como é o que nós fizemos aqui. Só o que ocorre, o que acontece lá? Nessa situação não é mais o êmbolo que a gente está trabalhando, e sim o cilindro. Qual é a pressão que está sendo trabalhada na área desse cilindro? Então, a área dessa circunferência que forma o cilindro, é no caso o círculo aqui, eu vou então ter do centro à periferia o R, que é o raio, e o valor da área dele aqui. Então, é πr ao quadrado. Então, qualquer valor eu vou trabalhar vezes 3,1416. Esse 3,14 é mais usado no Brasil. Lá fora, como eles querem muita precisão na área de aviação, a gente usa 3,1416. Tudo bem? 1.12. Trabalho, potência e energia. Bom, o que você entende por trabalho? Independente de ser teoria física, o que você entende por trabalho? Tem gente? Pode falar aí. O trabalho na física é dado pelo movimento, pelo deslocamento do objeto. Por exemplo, se eu mexo um pouco com o pé, distancio algum objeto, estou fazendo então o quê? Um movimento. Estou exercendo um trabalho, mesmo que seja pequeno. Aos nossos olhos é uma pequena coisa que a gente fez. Porém, numa situação de conhecimento, o deslocamento de um objeto já é contado como trabalho. Então, aqui no caso, nós temos quem? O estudo de máquinas, tanto as mais simples quanto as mais complexas. Elas vão exercer trabalho para a gente, vão facilitar o nosso trabalho. Então, o que ocorre nessa condição? O significado de trabalho dentro da mecânica é feito quando uma resistência é sobrepujada. O que é uma sobreposição para você? O que é ser sobrepujado? É ser superado, ser passado por ela, não ter mais acesso, ela não ter mais acesso a segurar o movimento. Então, nós temos dois fatores que são envolvidos aí. O primeiro é força e o segundo é a distância. Então, o deslocamento. Nessa condição, nós temos a seguinte proposta. Trabalho igual a força vezes a distância. Então, nessa condição, para a física, você movimentou o objeto, você conseguiu tirar ele do lugar, você exerceu o trabalho. Em uma situação que você tenha uma coisa, você tem um móvel na sua casa, você faz muita força, mas o móvel não sai do lugar. Então você desperdiçou energia, você não conseguiu fazer trabalho. Tá. Certo? Então o que ocorre nessa condição? Você não venceu o atrito que ali está exercendo para que você não movimente aquele corpo. Não adianta falar, eu não consegui, eu fiz um trabalho danado. Não. Para a física você não fez. Você não provocou deslocamento, você não venceu, não sobrepujou a força de atrito.